Obrigado aí por, em cima da hora, aceitar nosso convite para falar um pouquinho dessa ordem executiva, né, assinada ontem pelo presidente Trump. Acredito que você, muito mais do que eu, deva estar recebendo aí 15 mil telefonemas, Mais ou menos. ligações, WhatsApp, se não forem 30 mil, né? E eu também aqui como consultor, muita gente me perguntando o que vai ser, paro de pensar no meu projeto, paro de uma vez por todas, o coronavírus, agora é imigração, não sei o quê. Ou seja, Sempre perguntas uma coisa. de, exatamente, perguntas de quem mora aqui já, quem está no Brasil e está considerando a vinda para cá. E aí eu tive essa ideia de te convidar para fazer uma live, que eu acredito que seja uma live rápida, mas para você poder falar um pouquinho dessa ordem do presidente Trump, o pessoal realmente saber da realidade do que aconteceu, né? Bom, Então, bom, vamos lá. Primeiro, o mais importante, essa ordem, eu acho que o mais importante é saber quem ela afeta, tá? Porque eu acho que as pessoas vão ficar mais calmas. Ela afeta quem não está aqui, tá? Ela afeta as pessoas que estão no exterior, querendo vir para cá como imigrantes para obter o Green Card, tá? E é uma ordem que dura 60 dias. Ela começa hoje, entra em vigor hoje, à meia-noite, e ela é válida por 60 dias. Mas o que quer dizer isso? Quem são essas pessoas? São pessoas que estão no exterior, vamos usar o Brasil, que estão no Brasil, ou com algum caso pendente já de imigrante, um caso de Green Card pendente, e eles estão no Brasil, ok? ok, Essas pessoas não vão poder vir dentro dos próximos 60 dias, caso o processo deles esteja em andamento ou sendo ainda não são aprovados ou vão ser aprovados nesses próximos 60 dias, tá? perfeito. Essas são as pessoas que são incluídas nessa ordem executiva. Agora, o desespero, eu entendo o desespero, o caos, mas de verdade não tem nem necessidade de tanto desespero. Por quê? Primeiro, a imigração aqui, os escritórios estão fechados ao público, tá? Nós já sabemos disso. Eles continuam fechados pelo menos até o dia 4 de maio. Não mudou nada ainda. Não sei se vai continuar, se vão abrir antes ou se vão continuar fechados. Então, aqui estão fechados para o público, não tem entrevista, não tem nada, você não pode ir na imigração. Segundo, os consulados no exterior não estão marcando entrevistas, ok? Então, se você tinha alguma coisa marcada no Brasil, se você é uma dessas pessoas que está com o processo de imigrante, de Green Card no Brasil, esperando a sua entrevista nos próximos 60 dias, ela não ia acontecer agora de qualquer forma, porque os consulados estão fechados, tá? Então, essas pessoas que estão aflitas, não fiquem tão aflitas, porque você não ia conseguir uma entrevista de qualquer forma, ok? Então, essas são as pessoas que estão incluídas. Pessoas no exterior. Agora, quem é que não está incluído? Essa lista é muito mais ampla, tá? Quem não está incluído? Residentes permanentes que estão aqui, obviamente. Cônjuges de cidadão americano, filhos de cidadão americano. Isso quer dizer o quê? Se você está aqui, casado com cidadão americano, está em processo, você não se aplica. Investidores que fazem parte do processo EB5 não se aplicam. Membros das Forças Armadas que fazem parte de algum tipo de processo de imigração não estão incluídos. Pessoas que pertencem a essa classe de pessoas que recebem um visto dentro da categoria SI e SQ, que não vou entrar muito em detalhe, que é bem específico, mas essas pessoas estão excluídas. Pessoas que podem ser consideradas, que podem entrar nos Estados Unidos para ajudar o governo de alguma forma, em algum tipo de caso, alguma coisa que possa ajudar o governo americano a processar alguém ou algum tipo de processo legal. Essas pessoas estão excluídas. Outras pessoas que estão excluídas são pessoas que possam ser definidas como pessoas de interesse nacional. E é uma categoria que todos nós sabemos que tem muito popular na população, na comunidade brasileira. É o visto EB2NIW.
Então, ele foi especificamente mencionado nessa ordem. Pessoas que são consideradas de um interesse nacional. Apenas falaram isso, não entraram em detalhes, mas mencionaram essa categoria, tá? Então, essas são as pessoas que foram excluídas. A lista é grande, não sei se eu deixei alguém de fora. Desculpe, Ingrid, excluídas, ou seja, elas não são atingidas pelo Não Executive são Order. atingidas. Elas continuam como tudo como era Essas pessoas antes. não foram atingidas, essas categorias não foram atingidas. O que foi atingido são pessoas que estão fora dos Estados Unidos. Agora, quem também pode ser incluído nessas pessoas fora dos Estados Unidos? Há pessoas que estão com processos de vistos de trabalho, por exemplo. Se você tem um processo de visto de trabalho, mas você está no exterior, tá? E está naquela fase de receber o seu green card agora, você estaria incluído nesses 60 dias, dependendo de onde você está no seu processo, tá? Mas isso não quer dizer que essas pessoas devem esquecer dos seus processos. As coisas estão normalmente caminhando. Apenas temos essa suspensão de 60 dias nesses processos das pessoas que estão no exterior, tá? Não está afetando aqui, as coisas continuam iguais. Então, esse caos, esse desespero, na minha opinião, ele não tem fundamento. Pelo menos na minha opinião. As pessoas ficam preocupadas, mas eu acho que a preocupação de todo imigrante, seja ela hoje, ou seja ela 1 ano ou 5 anos atrás, sempre existe uma preocupação com o seu caso. Sempre. Tudo bem que agora, com essa ordem, as pessoas vão ficar um pouco amedrontadas, e eu entendo esse medo, mas não tem que ter um desespero. Se você não está no Brasil esperando nos 60 dias agora a emissão do seu green card, não tem esse desespero para você, tá? E também, até que estivesse esperando para esses 60 dias, você vai ter um adiamento de 2 meses, aonde 2 meses, vamos dizer, com Covid, né? Onde está tudo parado. Né? Agora, outra coisa também que eu queria adicionar. Por que foi feito isso? Uma das razões que eu acredito e que muitos advogados nós temos conversado sobre isso, passamos uma noite quase em clara ontem, o presidente e a administração aparentemente estão muito preocupados com o sistema social e o sistema de saúde nos Estados Unidos estando sobrecarregado por causa da crise da Covid-19. Se isso é verdade ou não, eu não sei comentar, eu não sou médica, eu não sou cientista, eu não entendo dessa área e nem me meto a comentar sobre isso. Mas, aparentemente, eles têm essa preocupação com o sistema de saúde. Então, aparentemente, essa suspensão de imigrantes legais, portadores de green card, entrando no país nos próximos 60 dias, na opinião deles, iria talvez sobrecarregar mais ainda os serviços sociais, como a área de saúde aqui nos Estados Unidos. Se é verdade ou não, eu não sei, não é da minha área, eu desconheço. Mas é isso que eles mencionaram como uma parte, um interesse e uma razão dessa ordem executiva. Mas é importante também dizer, Rodrigo, que ficou muito bem claro ontem e hoje também que os hospitais eles não vão negar atendimento a ninguém, independente da sua classe ilegal, residente, legal. Eles não vão perguntar o seu status imigratório, eles não podem, não vão negar atendimento médico durante essa crise. Você não vai ter que pagar se não tiver o seu plano de saúde. E os hospitais foram assegurados que vão ser pagos pelo serviço que eles vão oferecer, eles vão ser pagos através do sistema Medicare. Então, os hospitais vão receber pagamento e pelo incentivo de atender a todo mundo que necessite tratamento por causa do vírus do Covid-19. Então, esses imigrantes que estão com medo, se tem alguém que está doente ou acha que tem alguns sintomas, que estão com medo de procurar ajuda, eles não têm que ter medo. Eles vão ser atendidos sem ter nenhuma repercussão ou não vão ser negados nenhum tipo de atendimento. Perfeito. Interessante isso daí, Ingrid, que é bem diferente do Brasil. Não estou nem falando do Brasil agora com o Covid, que eu não estou lá, não estou sabendo desses detalhes, né? Mas aqui nos Estados Unidos é sempre assim, o hospital ele não nega atender você.
não Não, é? hospital não pode. Hospital Ele público, tinha... nenhum hospital pode Exatamente. negar uma emergência. Não pode. Exatamente. Depois que ele te atende, que ele vê como é que você pode pagar, né? Exatamente. Então, é um procedimento bastante interessante, priorizando a saúde, o caso de emergência do paciente, né? Ingrid, deixa eu te fazer umas perguntas aqui, e as pessoas também que estão com a gente aí na live, sintam-se à vontade de colocar pergunta aqui, que eu falo para a doutora Ingrid. Mas perguntas assim bobas, mas que às vezes exemplificam bem, né? Primeiro, não é nenhuma pergunta. Primeiro, eu entendo, por exemplo, eu conheço umas 3, 4 pessoas que estão, até o dia 15 de maio, para protocolar o processo do EB2 National Interest Waiver, né? Eles estão aqui. Ou seja, para essa turma, não mudou nada. Eles vão protocolar o processo do National Interest Waiver, essa ordem executiva não afetou em nada, né? Segundo essa ordem, não tem nada afetado, não. Tá. Quem estiver fazendo agora o visto E2, Também esteja não. até lá no Brasil. É um visto de investimento. É um Da visto mesma de forma, não imigrante. É um visto de não imigrante. exatamente. Só para não te interromper, essa ordem também não afeta, pelo que nós vemos, não afeta vistos de turismo, não afeta vistos de estudante. E também, embora ela não menciona especificamente, o presidente foi bem claro que essa ordem não vai afetar os vistos temporários que já existiam, que atendem ao público imigrante que ajuda o país na área de agricultura, na área de fazendas, na área de hotelaria. Essa ordem não atinge a esses imigrantes. Ele foi bem claro, nada disso está incluído na ordem, isso não está, esse tipo de imigrante, esses trabalhos não estão incluídos aqui. Então, eles foi bem claro nisso, dizendo que esse grupo de pessoas, esse grupo de imigrantes, não vão ser atingidos. Isso eles falaram várias vezes, tenho que acreditar que seja verdade. Então, ótimo, né? Isso é bom, porque as fazendas precisam de trabalhadores, a indústria de hotelaria também, e várias outras indústrias que dependem do imigrante. Então, a administração foi bem clara dizendo que esse grupo não vai ser atingido, e realmente não aparece aqui na lista de pessoas que vão ser atingidas pela ordem. Perfeito. Pessoal, alguma pergunta? Quem está acompanhando a gente aí na live, foi uma live em cima da hora para a gente poder conciliar as agendas, né? Mas se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, coloquem aí no comentário, que a gente aproveita aqui a doutora Ingrid e passa essa pergunta. Eu tenho uma pergunta que me fizeram. Uma pessoa perguntou que eu estou para renovar o meu... estou para renovar o meu visto E2, devo fazer agora ou não? Sim, lógico. Se você está para renovar qualquer tipo de processo, você está aqui, você não deve pensar, você tem que manter as datas da sua renovação, conversar com o seu advogado e seguir em frente, porque só por causa dessa ordem você não deve parar a sua vida imigratória aqui nos Estados Unidos. Você deve seguir em frente, falar com o seu advogado e ver o que tem que ser feito. O mais importante, Rodrigo, eu acho que nós temos que focar é que as pessoas não devem ter desespero, tá? Primeiro. E segundo, sempre manter-se informado de informações corretas. Lógico, a primeira fonte de informação é o seu advogado, tá? Se você tem advogado que está cuidando do seu caso, conversar com eles. Acho que tem uma pergunta aí. Do Alexandre Borges. Doutora Ingrid, você acha que a partir desse executive order, o NW passará por mais vezes, que o desemprego já está... Olha, o EB2NW, ele não envolve testar o mercado, como muitas pessoas devem saber. O National Interest Waiver, a pessoa não tem que testar o mercado por várias razões. Agora, o que talvez possa acontecer, talvez, na minha opinião, como sempre, nós já falei em vários outros lives e já conversei várias vezes com o Rodrigo e com muitos clientes, o EB2NW, ele não é um processo para todo mundo. Ingrid, tá? A gente está tendo, infelizmente, um problema com o seu áudio aí, tá? Como se tivesse a internet fraca. Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo muito cortado. E agora? Vamos ver se melhora aí. Está ouvindo ou não? Vamos ver se melhora. Ou então, talvez, acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar... eu acho que saiu. E você volta de novo aí, por favor.
Quer que eu saia? Ingrid? Ingrid? Oi, Rodrigo, Ingrid. as pessoas estão ouvindo. Eu acho que talvez É? seja você. Pode ser, pode ser. Bom, vamos lá. Bom, Então, vamos voltar ao assunto. O EB2NW, talvez o que possa acontecer é que, como nós já havíamos conversado várias vezes, e eu sempre converso com os clientes, ele não é um processo para todo mundo. Nem todo mundo é excepcional. Com todo respeito, nem todo profissional é excepcional. Existem vários níveis de profissões, de vários níveis de profissionais, mas não é um visto para todo mundo. Então, as pessoas que são interessadas e acham que se qualificam para o visto NW, ele é uma conversa muito séria para ter com o seu advogado, para poder ver se você realmente se qualifica. Agora, após essa ordem executiva, é possível que esses processos vão ser olhados talvez com um pouquinho mais cuidado? Sim, talvez. Mas eu acho também que sempre depende dos olhos do oficial que vai pegar o seu caso e também de como o seu caso é analisado pelo seu advogado. Porque se você se qualifica e você entra dentro dos parâmetros da lei que atinge e que comanda o EB2NW, aí tudo vai depender de como o governo interpreta o argumento e as provas que você vai apresentar. Agora, é possível que as coisas possam ficar um pouco mais difíceis? Sim, é possível. Agora, eu não tenho certeza se isso realmente vai acontecer ou não. É possível porque talvez o número de casos possam aumentar drasticamente. Aí a imigração pode ficar sobrecarregada e vão ter que começar a escolher quais são os melhores ou não. perfeito, perfeito. Uma outra coisa também que me perguntaram é sobre eu estou com um processo pendente de PERM. O meu processo vai ser cancelado? Não. Não, seu processo não vai ser cancelado se você está aqui, o seu processo está correndo normalmente. Agora, o processo de PERM, o que acontece? No processo de PERM, do visto de trabalho, o seu empregador vai ter que testar o mercado. O que quer dizer isso? Ele vai ter que colocar anúncios, né, na região onde essa vaga está aberta para testar o mercado e saber se existe um americano ou um residente permanente que possa preencher essa vaga que está em aberto para o seu empregador. Se aparecerem algum candidato que preencha e que possa fazer o trabalho exatamente como o empregador quer, o CV da pessoa bate direitinho com o job description que o seu empregador está pedindo, aí as coisas complicam. O empregador não tem que empregar aquela pessoa, mas também ele não vai poder oferecer o trabalho para o estrangeiro. Então, isso causa um problema. Talvez temos que começar o caso de novo, talvez mudar o job description e tentar repensar como fazer esse processo. Como agora estamos numa situação difícil de desemprego, então acho que são 22 milhões de pessoas desempregadas, isso vai afetar os processos de PERM? Não sabemos. Depende da indústria, sabe? Lógico que o empregador, sempre, em todos os casos de PERM, o empregador sempre, para mim, é o melhor barômetro de se um caso vai ser difícil ou não. Porque eu não conheço todas as indústrias. Então, eu sempre falo com os clientes. Eu pergunto ao empregador, você me diz, na sua indústria, se você for procurar uma pessoa para fazer X hoje, você teria dificuldade em encontrar essa pessoa? Se ele me falar que não, aí sabemos que vai ser uma dificuldade. Agora, se essa pessoa falar, não, Ingrid, nem hoje, nem ontem, nem amanhã, vai ser muito difícil eu encontrar uma pessoa que faça A, B, C, D. E hoje vai ser igual.
hoje com 22 milhões de pessoas desempregadas, se eu perguntar para o empregador, você vai ter dificuldade em encontrar essa pessoa? Se ele me dizer que sim, as coisas não vão mudar. Agora, se ele me dizer, olha, hoje em dia vai aparecer 1000 pessoas, aí vamos ter dificuldades. Exatamente. Mas não quer dizer que não podemos fazer. Sim, Podemos até, tentar. Ingrid, só vou complementar aqui, que talvez tenha pessoas que não conheçam o PERM, né? O PERM, ele nada mais é que o EB2 com o sponsor, É um processo de trabalho, onde alguém te oferece um trabalho e o empregador tem que testar o mercado, provar que não tem ninguém aqui que possa fazer o emprego. É um processo longo. Aqui nos Estados Unidos ele demora mais ou menos 18 meses e o resultado é o Green Card. É um visto de trabalho, é um processo de trabalho, uma oferta de trabalho para um estrangeiro aqui. A outra coisa importante que não foi mencionada nessa ordem, que as pessoas, muitos esperavam que ia ser, essa ordem não atingiu o sistema de H1B, não foi nem mencionado. É verdade. E foi basicamente isso. Então, no fim do dia, não aconteceu muito. Não foi basicamente quase nada que aconteceu. É. Ok. Ingrid, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade em cima da hora. Eu acho que essa live aqui agora eu vou colocar nos canais, né? Você também, eu acho que sempre ajuda a turma aí. E, Ingrid, se você puder deixar o seu e-mail aí no comentário, também sempre é interessante se alguém quiser entrar em contato por e-mail, alguma coisa. Vou colocar aqui para as pessoas terem. E se você puder me mandar o vídeo também, Rodrigo. Te mando sim. A minha capacidade tecnológica, acho que você já conhece, né? Mas não está muito diferente da minha também, não. Mas eu te mando sim. Desde que eu consiga fazer direitinho aqui, pode deixar que eu te mando. Esse aí é o meu e-mail. E aqui está o WhatsApp meu, se alguém quiser entrar em contato através do WhatsApp também. E vamos esperar ver o que acontece. Mas as pessoas têm que lembrar, continue com seus planos e, como sempre eu falo, faça a sua linha de tempo, faça os seus planos e use esse tempo para você saber o que você quer fazer, como e quando. E entre em contato com o nosso escritório, com o seu advogado, e vamos em frente. Essa situação nossa, ela vai mudar, vai acabar, e a vida vai continuar.